Olá! Hoje a gente vai entender como uma cidade pode usar o transporte para se reinventar por completo. E a cidade da vez é Medellín, na Colômbia. 6.300. Em 1991, esse era o número de homicídios em Medellín. Esse dado sozinho já colocava a cidade como uma das mais violentas do planeta, né? Era um lugar marcado por uma crise social muito profunda e pela violência do narcoterrorismo. A grande pergunta é: como é que Medellín sai de um cenário desses e se torna um modelo mundial de inovação urbana? Bom, é exatamente essa jornada que a gente vai explorar agora em 5 capítulos, do fundo do poço até se tornar um exemplo. Ok, vamos começar do começo. Para a gente ter a dimensão real da transformação, primeiro a gente precisa entender o tamanho do buraco em que a cidade estava. A cidade estava literalmente partida. Não só socialmente, mas também fisicamente. As comunidades mais vulneráveis viviam isoladas nas encostas dos morros, sabe? Totalmente desconectadas do centro econômico e das oportunidades. Essa geografia do isolamento acabava alimentando um ciclo de pobreza e de violência sem fim. E aí, no meio dessa crise toda, a cidade resolveu adotar uma filosofia que era, na época, bem radical: o chamado urbanismo social. A ideia não era só construir coisas, mas repensar o objetivo de cada obra, de cada infraestrutura, para poder, de fato, curar a cidade. O ponto central aqui é que não se tratava só de concreto e vergalhão. A grande virada de chave foi usar a infraestrutura para gerar equidade social. Cada estação, cada nova linha era pensada como um ato de inclusão. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a mudança de mentalidade. O transporte começou a criar um sentimento de pertencimento. As pessoas que moravam nos morros, que se sentiam como estranhas na própria cidade, passaram a se sentir parte dela. Aquela barreira invisível entre as encostas e o vale começou, finalmente, a cair. Agora, a filosofia é muito bonita, mas como é que se tira isso do papel? Vamos ver agora as ferramentas que fizeram essa ideia virar realidade. Porque o desafio era gigantesco. Como conectar uma cidade toda dividida por montanhas, onde os transportes tradicionais simplesmente não conseguiam chegar? Esse era o grande nó a ser desatado, sabe? Conectar os bairros informais, as comunas. A topografia de Medellín exigia uma solução que pensasse para cima, na vertical. A solução foi genial. Simplesmente passar por cima do problema. O Metrocable, que foi inaugurado em 2004, não foi só uma obra de engenharia incrível. Ele virou o grande símbolo dessa nova maneira de pensar a cidade. Agora, o fascinante aqui é ver como cada peça desse sistema foi pensada para um desafio específico. O metrô funciona como uma espinha dorsal, lá no vale. O Metrocable sobe as montanhas. Tem até escada rolante pública na Comuna 13 para resolver a mobilidade no nível mais local. E talvez o mais importante de tudo, está tudo integrado com uma tarifa única. Isso sim é criar um sistema de verdade. E então, com todo esse aparato novo, qual foi o impacto real na vida das pessoas? Bom, os dados contam uma história bem poderosa e mostram que aquela aposta no transporte como uma ferramenta social valeu muito a pena. Primeiro, o impacto no dia a dia. O tempo de deslocamento caiu drasticamente. Imagina só, um trajeto que antes levava 2 horas, de repente passou a levar menos de 30 minutos em alguns casos. Isso é devolver horas de vida para as pessoas. Com acesso mais fácil e uma presença maior do Estado, a segurança melhorou de uma forma impressionante. As taxas de homicídio caíram mais da metade nas áreas que o Metrocable passou a atender, logo nos primeiros anos. Essa linha do tempo é praticamente uma foto da recuperação da cidade. Dá para ver uma relação muito clara entre o investimento em transporte e a melhora nos indicadores socioeconômicos ao longo de 3 décadas. É a imagem da virada. E tudo isso resultou numa cidade que se move de um jeito diferente. Olha só a fatia enorme de viagens feitas a pé e de transporte público. Juntos, eles somam 62% dos deslocamentos. Isso é a marca de uma cidade mais sustentável e, principalmente, mais justa. Mas a história não acaba com o final feliz e pronto. O próprio sucesso acaba trazendo novos desafios, e a jornada de Medellín para se manter nos trilhos é constante. Vamos dar uma olhada nisso na nossa sessão final. O ponto crucial aqui é que o sucesso exige uma vigilância que não para. Coisas como a gentrificação, que é quando a área melhora tanto que os preços sobem e expulsam os moradores originais, ou os altos custos de manutenção, são a nova linha de frente da cidade. A luta continua. Então, no final das contas, o que outras cidades podem aprender com tudo isso? Acho que esses 4 pontos resumem bem.
Não é sobre copiar a solução, mas sim adaptar a filosofia por trás dela. Medellín mostra que a mobilidade pode ser um catalisador poderoso, talvez o mais poderoso de todos. Mas também prova que o trabalho de construir uma cidade que seja realmente justa nunca termina. A mobilidade abre a porta, mas são as políticas sociais que precisam garantir que todo mundo consiga atravessá-la.